Ninguém merece começar o dia já com a glicemia nas alturas. A gente acorda já cansado, parece até que a gente bebeu no dia anterior, não é assim? Mas a glicemia alta pela manhã é somente uma consequência, e para a gente conseguir acabar com o problema, a gente tem que atuar na causa. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre 5 causas de glicemia alta pela manhã. Como é que a gente pode corrigir cada uma delas? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro Rocha, eu sou diabético tipo 1 há mais de 8 anos, eu estou prestes a me tornar médico. Eu sou o criador da Escola DM1, um treinamento feito para que você consiga atingir o controle ideal da glicemia sem nenhum tipo de restrição. Inscrições no primeiro link da descrição. Então, sem enrolação, já vamos direto para a tela aqui do meu computador para a gente falar melhor sobre causas de glicemia alta pela manhã. Só para contextualizar aqui, eu vou considerar esse primeiro momento o momento que a gente vai deitar, e eu vou considerar esse último momento o momento que a gente acorda. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento da glicemia na madrugada, e eu vou sempre partir de uns valores de glicemias normais, ali na faixa de 100. Porque se eu já parto de uma glicemia alterada, o normal é que ela vai acordar no outro dia alterada mesmo, então não tem sentido a gente partir de uma glicemia alterada. Então a primeira causa de glicemia alta pela manhã é a falta de insulina basal. Quando essa insulina basal está em falta, independente de alimentação, a nossa glicemia sempre tende a subir. Então, pelo período da madrugada, essa glicemia vai subindo, 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 até que no outro dia a gente acorda com a glicemia alterada. Então, para a gente conseguir atuar nesse problema, a gente tem que ofertar mais insulina basal. Se ela está em falta, o ideal é que a gente aumente a dose. Mas a gente tem que ficar esperto. Por quê? Algumas insulinas basais, elas não chegam a durar 24 horas. Então, dependendo do caso, o ideal não é nem aumentar a dose, mas sim fracionar para que essa insulina basal perdure no organismo durante todo o tempo. Perfeito? Então aqui a gente tem que avaliar caso a caso, mas a falta de insulina basal faz com que essa glicemia se eleve em períodos sem a interferência da alimentação. Agora, uma segunda causa de elevação na glicemia pela manhã seria o fenômeno do alvorecer. Que fenômeno é esse? A gente vai dormir na glicemia controlada, quando chega lá na 2, 3, 4 horas da manhã, essa glicemia começa a subir. Por quê, Pedro? Porque o nosso organismo ele libera alguns hormônios nesse período do dia, principalmente cortisol. E esse hormônio faz com que essa glicemia se eleve e a gente acaba acordando no outro dia com essa glicemia alterada. Aí você me fala, poxa, Pedro, mas eu não tenho controle dessa liberação de hormônios, como é que eu faço para amenizar o fenômeno do alvorecer? Pessoal, a gente já sabe que pessoas que têm o melhor controle durante o dia possuem menos chance de ter fenômeno do alvorecer. Então, se a gente otimiza nosso manejo da glicemia durante o dia, a chance de a gente apresentar esse fenômeno diminui. Outro ponto, o horário da atividade física. Quando a gente pratica atividade física, a gente sabe que a gente responde melhor à insulina nas horas subsequentes à prática. Então, digamos que você apresente o fenômeno do alvorecer e você treina no período da manhã. Quando você treina no período da manhã, você otimiza bem a sua resposta à glicemia durante o dia. Só que chegado lá de madrugada, o seu corpo já está ali perdendo um pouco os efeitos do exercício físico na glicemia. Então, a pessoa que apresenta o fenômeno do alvorecer, seria interessante trocar o horário desse exercício para um final de tarde, para um início da noite, com o intuito de amenizar esse fenômeno aqui e tentar acordar com a glicemia um pouco mais controlada na manhã seguinte. E se nada disso der certo, Pedro, qual que é o próximo passo? Pessoal, infelizmente fica inviável a gente acordar no meio da madrugada para fazer uma aplicação de insulina. Então, isso aqui, depois de algumas medidas, como essas que eu falei com vocês, acaba sendo uma indicação formal da pessoa utilizar a bomba de insulina. Porque a bomba de insulina ela consegue administrar doses de insulina sem que a pessoa acorde em resposta a essa elevação da glicemia no período da madrugada. Então, isso pode amenizar o efeito do fenômeno do alvorecer e você acorde no outro dia com a glicemia mais bem controlada. Então, essas são as medidas para o fenômeno do alvorecer. Em terceiro, seria a última refeição do dia. Digamos que você se alimenta, passado alguns minutos, você vai dormir. Apesar de sua glicemia estar controlada no momento que você vai dormir, se você não fez a insulinização correta dessa refeição, a sua glicemia tende a subir nas horas subsequentes a essa refeição, principalmente ali nas 2 horas subsequentes à refeição. Então, se você deixou de aplicar a insulina na quantidade que você deveria, logo no início da madrugada, a sua glicemia já começa a subir. E depois que essa refeição para de atuar na sua glicemia, você mantém com a glicemia estabilizada até o outro dia e a tendência é que você acorde com a glicemia alterada. Perfeito? Então aqui percebam que a insulina basal, ela está fazendo o papel dela. Olha aqui, ó, no momento que essa refeição parou de atuar na glicemia,
a glicemia se manteve estável. Mas se ela se manteve estável a partir de um valor alterado, então ela se manteve alterado até amanhã do dia seguinte. Para a gente corrigir isso, é dar um pouquinho mais de atenção na contagem de carboidratos da última refeição do dia. Dá uma atenção ali na insulinização para que você não venha a elevar a glicemia logo nos primeiras horas da madrugada e que essa glicemia se mantenha mais estável ao longo da madrugada. E uma quarta situação é a questão das proteínas e gorduras da última refeição. A gente conversou sobre a elevação nas primeiras 2 horas, isso geralmente está relacionado à quantidade de carboidratos dessa última refeição. Então a gente vai atentar na contagem de carboidratos. Mas as proteínas e gorduras, quando consumidas em quantidade um pouco mais elevadas, elas tendem a elevar a glicemia ali por volta de 3, 4 horas depois dessa refeição. Então o gráfico vai ficar até bem parecido com o do fenômeno do alvorecer. Essa glicemia ela se eleva e se mantém alterada até o outro dia de manhã, você acorda com a glicemia alterada. Como é que eu vou saber se é um fenômeno do alvorecer, se é a quantidade de proteínas e gorduras? Isso vai variar da quantidade de proteínas e gorduras. A gente sabe que quantidades mais baixas de proteínas e gorduras geralmente não apresentam essa elevação. Agora, quantidades maiores tendem a apresentar. Então, você vai ficar atento e vai avaliar de acordo com o que você comeu na última refeição. Como é que a gente faz para amenizar isso? O ideal não é que a gente pare de comer gorduras, não é que a gente pare de comer proteínas, mas como a última refeição é o momento mais delicado, que a gente não vai estar acordado ali depois de 3, 4 horas dessa refeição, evitar o consumo excessivo de proteínas e gorduras nesse momento, porque a gente não vai ficar acordando de madrugada ali para fazer a aplicação de insulina. Então, se for comer um volume maior de proteínas e gorduras, dê preferências para durante o dia, para que você consiga manejar bem essa glicemia e não causar uma alteração pela madrugada que vai perdurar durante muito tempo até que você acorde. E a quinta situação, que seria a hipoglicemia noturna. Aí você fala, poxa Pedro, a gente está falando causas de elevação da glicemia, você vai me falar de hipoglicemia? Exatamente. E como na medicina a gente gosta de colocar uns nomes estranhos para os fenômenos, isso aqui é um fenômeno de Somogy, que costuma ser chamado. Então, como é que acontece esse fenômeno? Você faz a administração de insulina em excesso, e a gente sabe que insulina em excesso causa o quê? Hipoglicemia. Só que o nosso corpo, como diabético tipo 1, a gente não produz insulina. Só que a gente produz os outros hormônios que fazem com que essa glicemia se eleve. Então, em resposta a essa hipoglicemia, o corpo ele quer sobreviver. Então, ele libera esses hormônios, principalmente o hormônio da adrenalina, cortisol, que faz com que essa glicemia ela se eleve e você acorda no outro dia com essa glicemia alterada. Então, um excesso de insulina faz com que sua glicemia caia demais, você está ali dormindo, você às vezes nem acorda, e sua glicemia dispara para cima e você acaba acordando no outro dia com a glicemia alterada. Então, como é que a gente soluciona esse problema? Um problema de glicemia alta e a gente soluciona diminuindo a quantidade de insulina. Você precisa identificar qual o tipo de insulina que causou essa hipoglicemia e atuar diretamente nisso. Atuando nisso diretamente, você vai corrigir esse problema e é uma tendência que você acorde no outro dia com a glicemia bem controlada. E uma situação bônus seria um fenômeno que vem do inglês feet to floor, que seria fenômeno pé no chão. Que fenômeno é esse, Pedro? Digamos que você está com o seu tratamento bem ajustadinho, pela madrugada sua glicemia comportou bem, aí você acorda e você mede sua glicemia na cama mesmo, tá? Sua glicemia está por volta de 100. Opa, beleza, ótimo. Você começa as atividades do seu dia, às vezes você nem café toma, e você vai ver sua glicemia depois de alguns minutos, antes do café, por exemplo, e essa glicemia já está lá em cima, na faixa de 200, 250. O que é isso? Isso é um fenômeno que a gente chama de pé no chão, que nada mais é do que a liberação de cortisol pela manhã. Cortisol é aquele hormônio que tira a gente daquela situação de sonolência e nos desperta para começar o dia. Então, esse hormônio também estimula o corpo a disponibilizar glicose para a corrente sanguínea e a gente pode ter uma elevação da glicemia assim que a gente sai da cama. Ele é muito confundido com o fenômeno do alvorecer, só que o alvorecer acontece de madrugada e esse fenômeno pé no chão ele acontece logo no momento que a gente desperta. Então, que algumas pessoas elas precisam de uma aplicação de insulina só para esse fenômeno. Então, às vezes a pessoa fala, ó, levantei da cama, eu preciso aplicar um pouquinho de insulina ultra rápido, senão minha glicemia dispara. Outras pessoas, elas vão direto da cama para fazer um café da manhã.
Então, geralmente, essa insulinização do café da manhã costuma ser um pouco maior e ela já contempla esse fenômeno aqui e acaba controlando duas situações ao mesmo tempo. Então, essas foram as principais causas de glicemia alta pela manhã. Não deixe de compartilhar essas informações com o médico que acompanha vocês, para que juntos vocês possam traçar as melhores estratégias para acabar com o problema. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre insulina basal e esse vídeo vai agregar bem no que a gente acabou de conversar. Um forte abraço e até a próxima.